Hello, bebê! Coluna do Fontoura hoje com um debate tático. O Arrascaeta como um primeiro volante, um volante, ele funciona? Já digo pra você que nesse momento, hoje, estou falando no dia de hoje, é maluquice. A chance é zero de dar certo. Vou tentar explicar pra você taticamente qual é a função do volante e até posso pontuar uma das coisas que eu não gosto no esquema de três zagueiros hoje também, tá? Porque o esquema de três zagueiros, que é muito equivocadamente colocado nos programas, como sendo um esquema defensivo e que o time tá com medo do adversário, aí bota uma linha de três para sair jogando. Isso é um grande equívoco. Funciona sim e funciona nos melhores times do mundo. Não funciona em times de terceira divisão de futebol sul-americano. Não, estou falando na prática funciona nos grandes times, nos melhores times de futebol do mundo. O esquema de saída com três jogadores nessa primeira linha funciona bastante. Mas para mim, no Flamengo, por causa das peças que a gente tem, né, por causa dos jogadores mesmo que a gente tem para aquele tipo de composição, e talvez seja até por isso que o São Paulo pode estar usando o Arrascaeta nessa função nos treinos, pode ser por esse problema que eu vou te dizer que eu vejo ainda nessa construção da saída de jogo com três jogadores. Quando você vai para a fase de construção de jogo com essa linha de três, temos um problema. O que acontece? Bota aí na tela para mim, direção, o nosso esqueminha, né? Você tem aí o nosso esqueminha, bacana para você tentar entender e para você tentar dar uma analisada. O Flamengo, quando sai jogando com três jogadores, você repara bem que os dois alas, né? Os dois alas da segunda linha, você tá vendo aí tem três linhas, tá? Eu vou botar o Pedro ali um pouquinho. O Pedro estaria numa quarta linha, mas pode imaginar que ele tá entre os dois jogadores da terceira linha, que fica mais claro para vocês. Na primeira linha, você tem os três jogadores, são três zagueiros, ou, no caso, por exemplo, o Flamengo tá treinando com o Pulgar, entre esses dois jogadores, entre o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. O Pulgar tem treinado ali também para dar uma qualificação na saída de bola. A segunda linha, que é a linha onde estão os volantes, ela tem dois alas, que teoricamente são dois laterais, ou dois meias, ou dois pontas, como o professor foi inventando aí de acordo com o quê? Com as peças que ele tem. Teoricamente seriam dois laterais, né? Ou um lateral e um bom ponta, funcionaria legal, nas duas extremidades. Aí no meio é a função dos volantes, né? Esses dois jogadores que estão ali no círculo do meio de campo, eles são os volantes. São esses caras, e por isso que é o problema que eu vejo ainda no Flamengo de hoje, por falta de criação. Esses dois jogadores no meio, eles é que têm a função de unir a primeira linha da terceira linha. Então, teoricamente, nesse esquema, ou eu precisaria que um desses três homens da última linha lá, da linha de ataque, ou que um deles centralizasse e deixasse os outros dois jogadores jogando meio que um do lado do outro, né, fazendo uma pirâmide invertida, um triângulozinho invertido ali, né, como se o caso Pedro, né, essa figura ali que você está vendo no centro, fosse um outro jogador e recuasse para jogar entre os três, entre os cinco, no caso seria uma linha de cinco ali na segunda linha, funcionaria, teria essa centralização, mas não é o normal. Aí esses dois volantes são capazes e são hoje obrigados a criar, são os caras que são obrigados a servir essa última linha, que é a linha que vai agredir o gol. E isso funciona quando o Gerson tá bem, por exemplo, funcionou. O Vidal tem um passe qualificado, mas não tá bem. O Everton Ribeiro pode entrar nessa linha. E aí lá na frente, que é onde você usa mais o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, etc., que é nessa última linha, eles acabam não fazendo extremos, tá? Eles não vão estar nos extremos, nas pontas, porque as pontas são ocupadas pelos dois alas, que eu já te mostrei que estão na segunda linha, né? Quem vai fazer o extremo mesmo, quem vai até o final no corredor, usando bem o corredor lateral, tanto do lado direito quanto esquerdo, são esses caras que estão na segunda linha. Aí esses caras que estão na terceira linha, eles não vão jogar centralizados, mas também não vão jogar nos extremos. E aí você teria o Arrascaeta aí pelo lado esquerdo, que é onde mais ou menos ele costuma jogar. Só que ele tá já numa função de que alguém tem que trazer essa bola até ele. E aí é o problema que eu acho que eu tenho visto nesse esquema e que ainda não me agradou. Porque as peças de trás, me agradou sim. Não vou dizer que não me agradou. Agradou quando o Gerson conseguiu fazer bem a saída com esses dois volantes aí. Quando o Gerson tá nessa função na segunda linha e consegue fazer o elo de ligação, é maravilhoso. Ou até quando o Gerson é avançado para jogar ali e funciona. Mas é importante que os dois volantes estejam bem. É importante que eles não estejam bem só destruindo jogada. Se eles estiverem bem só destruindo jogada, a gente vai ter um time sem criatividade. A gente vai ter um time pouco criativo
E aí não vai funcionar. Eu preciso que esses dois caras estejam muito bem. Se eles estiverem muito bem, funciona. E aí, por essa pouca criatividade, talvez, que o São Paulo tenha visto nessa segunda linha, ele tenha pensado no Arrascaeta ali, na segunda linha, como um volante, como um dos volantes que estão ali. Então, jogar Arrascaeta e Gerson, jogar Arrascaeta e Vidal nesse caso, né? Porque o Gerson nem vai pro jogo, mas você poderia botar o Arrascaeta na esquerda e o Vidal na direita, aí nessa linha de 4. Agora, isso é pro time kamikaze que a gente vem falando, que o São Paulo ele gosta de fazer, que tem, por exemplo, o Santos jogando lá em cima. Na prática, é muito perigoso o Arrascaeta hoje, voltando de lesão. Acho que a lesão dele foi há 1 mês e meio atrás, se não foi mais, que ele tá parado. Já tem mais de 1 mês e meio parado. Você trazer o Arrascaeta hoje, porque quem ocupa essa função que você tá vendo aí na segunda linha, tem que ter comprometimento defensivo. Não tem jeito. A pessoa precisa ajudar, principalmente defensivamente. É muito doido isso, né? Eu preciso que essa pessoa crie, que ela tenha um bom passe e que ela consiga fazer com que essa bola chegue em velocidade. Ou nos jogadores que estão fazendo a ala, ou nos jogadores que estão fazendo o entrelinhas ali. Eu preciso disso, dessa qualidade. Mas, principalmente, eu preciso que esse cara seja um bom marcador. Um cara que entenda taticamente sua função e que consiga fazer boas linhas defensivas. Com um jogador que está parado há 1 mês e meio, exigir que ele crie, que o Arrascaeta faz de costas, muito tranquilo, mas está voltando de uma lesão, e ainda por cima seja responsável por defender a nossa retaguarda com 3 zagueiros, é muito complicado. É muito complicado. Talvez aí até por isso todo o desenho tático colocasse ali um Pulgar, porque o Pulgar, na maioria do jogo, pode estar entre esses 3 jogadores, nessa linha de 3, mas se o Arrascaeta fosse esse volante, o Pulgar às vezes pode dar uns 2 passinhos para frente, os 2 zagueiros dão uma fechadinha atrás dele, o Pulgar dá uma avançada, e o Pulgar vira, em alguns momentos do jogo, com a descida dos 2 alas, fazendo quase que uma linha de 5 ali, o Pulgar viraria esse primeiro volante de combate para deixar que os 2 outros volantes, muito parecido com o esquema do professor Dorival Júnior, para que esses outros 2 volantes ali virem meias, com mais tranquilidade, necessidade de recomposição, necessidade de marcação, mas não uma obrigação absurda. Hoje, é loucura. Hoje o Arrascaeta de volante é um erro absurdo. Daqui a 2 meses, Arrascaeta voando, com o Pulgar voando, até porque o Pulgar também tá voltando de lesão, tá? E há muito mais tempo, só para ficar claro, esqueci de fazer esse adendo. Então, hoje é um grande equívoco. Hoje. Talvez daqui a 2 meses não seja algo absurdo nesse esquema que eu falei, onde ele é um volante, mas que na verdade o seu homem central da última linha, o seu centralzão da última linha, da primeira linha, né, da linha defensiva, esse teu defensor que joga no centro, possa às vezes avançar e cobrir a área do primeiro volante, que aí o Arrasca seria um primeiro volante, mas na hora defensiva ele tem mais função de segundo. Acho que ficou claro, né? Acho que deu para entender. O Arrascaeta é monstro, o que você ensinar para o Arrascaeta ele vai pegar, mas fisicamente hoje é um tiro no pé do Jorge Sampaoli. Eu entendo a ideia, expliquei para você a ideia, acho que faz sentido, principalmente para um time kamikaze como é o do Sampaoli. Aí você decide se você gosta ou não. Não estou aqui para lacrar nem para botar coisa na tua cabeça. Você pensa o que você quiser. Estou apenas dizendo que pro formato de jogo que o Sampaoli gosta, a ponto de botar o goleiro Santos no meio de campo, pensar no Arrascaeta como um jogador defensivo faz sentido. Hoje é uma merda. Hoje é um erro crasso. Espero que você tenha gostado dessa coluna do Fontoura, vídeo curto, apenas explicando para você aqui, num debate tático, como seria o Arrascaeta jogando de volante. Você gosta da ideia? Escreve aqui embaixo. Você não gosta da ideia? Mesma coisa. Aproveita, manda esse vídeo para mais pessoas que gostam de debater taticamente o futebol e pede para que elas se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, curtam os vídeos, etc. Porque o canal do Felipe Fontoura não para. A gente está sempre inovando, sempre estudando e sempre trazendo conteúdo cada vez melhor para você que está do outro lado da telinha. Hasta lá próxima vez, porque eu fui, tchau.